Oi, turma! Tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos à terceira videoaula do curso Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. O objetivo dessa videoaula é darmos continuidade às discussões da videoaula 2 com as principais ferramentas de mediação pedagógica no AVA Moodle. Me acompanhe. Na videoaula 2, verificamos que o AVA Moodle possui diversas ferramentas relacionadas com as atividades e recursos que contribuem para a mediação pedagógica online. Por exemplo, as atividades mais utilizadas como o chat ou bate-papo, o fórum de discussões, o glossário, tarefa, o questionário, o wiki, entre outras, assim como também os recursos utilizados para a disponibilização de material didático, tais como recurso de arquivo, livro, página, pasta, entre outros. Nessa aula também nós verificamos algumas perspectivas pedagógicas da utilização do chat, do fórum de discussões e do glossário. E agora veremos os aspectos pedagógicos relacionados com a utilização das atividades tarefa, questionário e wiki. Vejamos algumas sugestões práticas então. De acordo com a professora Lynn Alves, a atividade tarefa possibilita ao aluno se defrontar com o que ela chama de não saber. De fato, a tarefa pode mobilizar o aluno a buscar resolver problemas ou questões propostas pela equipe polidocente. Pode ser utilizada quando o professor quer investigar o nível de conhecimento que o discente constituiu sobre determinado assunto em discussão. Como orientações pedagógicas para essa atividade, nós podemos selecionar. Primeiro, é importante estabelecer e limitar claramente o assunto a ser pesquisado, como também estipular um número mínimo e máximo de páginas aceitáveis para esta produção do conhecimento. Atente para as questões relacionadas com as citações bibliográficas em conformidade com as normas da ABNT, visando assim o desenvolvimento de competências relacionadas com a elaboração de textos científicos e, sobretudo, o respeito à autoria alheia. Como sugestão adicional, solicite que o estudante poste junto com o texto da tarefa um relatório, por exemplo, de um software antiplágio. Como sugestão, o software livre online CopySpider ele pode ser muito útil nesse sentido, pois ele ajuda a coibir a tentação do plágio acadêmico. Também é importante fornecer feedback à produção dos estudantes, estimulando e apontando as oportunidades de melhoria. E, certamente, estabelecer um peso na avaliação processual para a participação nessa atividade-tarefa pode ser bem oportuno. Na atividade de questionário, normalmente conhecida pelos estudantes como prova, o professor pode configurar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, a correspondência, perguntas dissertativas, entre outros tipos de perguntas. Exceto para as questões dissertativas, cada tentativa é corrigida automaticamente e o professor pode optar em fornecer o feedback ou mostrar as respostas corretas após o término do prazo de realização daquele questionário. Como estratégia pedagógica, a ferramenta questionário é um instrumento de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Um questionário bem elaborado fornece informações críticas sobre o nível de compreensão de um tópico pelo estudante e, juntamente com o feedback, possibilita a autoavaliação dos pontos que necessitam ser aprofundados, tanto pelo estudante quanto pela equipe polidocente. Vejamos agora algumas recomendações pedagógicas para a utilização do questionário como atividade avaliativa das aprendizagens. Primeiro, estruture as questões utilizando um modelo como esse. Tenha primeiro um enunciado, que pode conter elementos ou citações de textos, mais o problema ou a pergunta com a situação problema para análise, seguidos aí de opções afirmativas, no caso das questões objetivas, ou de um espaço para respostas discursivas dos estudantes. Lembre-se que, se optar por respostas dissertativas, as respostas discursivas não são corrigidas automaticamente pelo Moodle AVA, requerendo assim atenção da equipe polidocente para avaliá-las. Outra sugestão é elaborar questões objetivas com 4 ou 5 opções para cada questão e atentar
para que todas as opções de respostas tenham a mesma extensão textual. As opções de respostas devem ser plausíveis, sobretudo evitando-se assim pegadinhas. Nas questões dissertativas, também evite a utilização de termos vagos, tais como fale sobre isso, ou o que você pensa sobre isso, ou escreva o que sabe sobre aquilo, pois esse tipo de questões, esse tipo de termos, quando utilizados, dão margem a muita subjetividade nas respostas. A ferramenta Wiki é uma outra ferramenta que possibilita uma escrita colaborativa, em que não terá apenas um autor, mas todos os sujeitos do processo de ensinar e aprender serão coautores, podendo editar, acrescentar e modificar uma determinada produção textual. Certamente um desafio e tanto. Visto que nossos estudantes não estão acostumados e muitas vezes se sentem melindrados em intervir na produção de um colega, é necessária uma constante intervenção da equipe polidocente para mediar essa produção coletiva, incentivando assim a participação dos estudantes. Em alguns casos, os estudantes podem até mesmo se sentir inibidos em participar. Nesse caso, é recomendável criar grupos menores, talvez com 2 ou 3 estudantes que possuem afinidades entre si. De forma coletiva, o Wiki pode ser utilizado como uma estratégia de ensino para uma construção participativa do saber, promovendo o respeito às construções alheias, sendo também necessário que regras de edição sejam previamente estabelecidas pelo professor ou tutor. Se preferir, os estudantes também podem ser divididos em grupos de trabalho para desenvolver um trabalho produtivo colaborativo específico e, ao final, poderá torná-los visíveis para todos os participantes. Dessa forma, nós estimularemos a participação em rede de colaboração, visto que o produto final depende da ação produtiva de todos os demais grupos. Nós destacamos a necessidade de se ter um objetivo de ensino e aprendizagem com o Wiki, em harmonia com um processo educativo dialógico que certamente contribuem para a formação dos estudantes críticos de sua realidade. Em síntese, nós verificamos nessa videoaula que a atividade e tarefa requer um direcionamento pedagógico, bem como devolutivas por parte da equipe polidocente. O questionário, enquanto ferramenta avaliativa das aprendizagens, requer cuidados na sua estruturação pedagógica. E, por último, verificamos que o Wiki ele colabora com a construção coletiva e simultânea de diferentes tipos de textos, estimulando assim a construção colaborativa do conhecimento. Certamente, nós não temos a pretensão de esgotar tais discussões. Além do mais, o Ava Moodle possui outras ferramentas que ainda são pouco utilizadas e que certamente auxiliam no processo de mediação pedagógica. Eu recomendo que leia os textos que fazem parte das referências dessa videoaula e que estão disponíveis na biblioteca virtual do nosso curso. Em especial, aqui o texto de Lynn Alves, do capítulo do livro Um Olhar Pedagógico das Interfaces do Moodle, bem como o material didático que elaborei para o curso de extensão da UFRB, o material Moodle para professores e tutores em EAD. Dessa forma, eu desejo a todos boas pesquisas e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.